Na questão número 1, nós vamos fazer a correção e ele fala que uma partícula ela está num campo vertical de intensidade de 130 newtons por coulomb. E essa partícula ela tem uma carga de 1 vezes 10 elevado a menos 6, cuja gravidade é 10. Nessa questão, então, nós vamos utilizar o seguinte, que a força é igual a massa vezes a gravidade. Essa gravidade é uma aceleração gravitacional, porque ele está na vertical, então ele vai estar para baixo, né? Sentido de baixo para cima, ele vai estar caindo. Então, quando eu pego 1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10, que é a gravidade, que é a aceleração gravitacional, eu encontro 10 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou até apagar essa outra notação aqui para vocês não confundirem. Só que aí eu achei a força. Quando eu acho a força, eu vou usar que o campo é igual à força dividido pela carga. Então, quando eu achar esse valor aqui, eu vou mudar aqui só um minutinho que eu tinha feito com a outra, vezes 10 elevado a menos 6. Vou multiplicar cruzado aqui, vou ter 130 vezes Q, que dá 130Q, igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6. Quando eu pego esse valor, eu deixo o Q sozinho, igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 130. Dividindo esse valor, eu vou encontrar aproximadamente 0,077 vezes 10 elevado a menos 8, que a minha resposta pode ficar desse jeito aqui certinha e fica pronta, não preciso fazer mais nada. Então, deixa eu apagar essa outra anotação. Na número 2, nós temos de fazer duas contas, a e a b. Primeiro, ele falou que a carga ela tinha 2 microcoulombs, que ela tinha 3 milímetros e que a constante era de 9 vezes 10 elevado a 9. E ele pede a intensidade do campo. Então, eu vou ter campo igual a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Vou ter, então, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que foi 2 microcoulombs, que dá 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 3. Por que isso? Porque esse 3 milímetros aqui, ó, significa que é 3 dividido por 1000. Esse 10 elevado a menos 3. Como a distância está ao quadrado, eu elevei ao quadrado. 9 vezes 2 deu 18. 10 elevado a nona e 10 elevado a menos 6, mantém a base e junta os expoentes. 9 menos 6 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Multiplicação, né? Potência de uma potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, eu vou ter 3 vezes 2. 3 negativos vezes 2, que eu vou ter menos 6. Chegou aqui, eu divido 18 por 9, que deu 2. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ter 3 menos 6. Que eu vou ter 3, menos com menos dá mais 6, que eu vou ter um total de 9, que foi o que eu usei aqui nessa questão. Só que aí, ele me pediu outra coisa. Ele me pediu na letra B, se o campo era de 2 vezes 10 elevado a nona a uma distância de 3 milímetros, qual seria, né, a força nesse ponto, né? Se eu tivesse uma carga de 3 picocoulombs.
Então, eu pego o campo, que foi a resposta, 2 vezes 10 elevado à nona, que eu achei aqui. A força eu quero descobrir. E 3 picocolumbos significa que é 3 vezes 10 elevado a menos 12. Menos 12 é do pico. Multipliquei, cruzado, eu vou encontrar aí 2 vezes 3, que dá 6. Multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou ter aqui 9 mais menos 12. Então, quando eu tenho 9 mais o menos 12, eu vou ter 9 mais com menos, menos 12. Sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal do maior, que foi o menos 3. Como nesse ponto aqui eu tinha uma carga geradora, essa carga que gerou ele era uma carga positiva e a carga de prova era uma carga negativa, aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma força de atração, porque o positivo com o negativo vão se atrair. Na questão 3, ela é bem parecida com a questão, bem parecida com a questão 2. Eu também tenho aqui uma carga de 4 microcolumbos a uma distância de 1 centímetro. Então, eu vou usar constante 9 vezes 10 elevado à nona. A carga 4 vezes 10 elevado a menos 6. Professora, por que eu não usei negativo? O negativo só serve para mim olhar se ele é positivo, vai atrair ou repelir. Eu não uso. E como aqui estava 1 centímetro, centímetro eu tenho que transformar ele em metros. Então, eu tenho de dividir por 100. Por isso que eu coloquei o 10 vezes 10 menos 2, porque significa que 1 foi dividido por 100. E a distância eu elevo ao quadrado. Então, eu vou ter 9 vezes 4, 36. Multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou ter 9 mais menos 6, que vai dar 9 menos 6. Sinais diferentes eu vou subtrair, que vai dar 3 positivos. 1 ao quadrado é 1. Potência de uma potência, eu vou manter a base 10 e vou multiplicar os expoentes, vezes, que vai dar menos 4. 36 dividido por 1 dá 36. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base 10 e subtraio os expoentes. Então, eu vou ter 3 menos 4, que eu vou ter 3 mais 4, que aí eu somo, que deu 7. Na letra B, o que eu quero na letra B de vocês? Eu quero que você pegue esse valor do campo e calcule a força em uma carga de 3 picocolumbos. Então, eu peguei o 36 vezes 10 elevado a 7, igual a força sobre 3 vezes 10 elevado a menos 12. Multipliquei cruzado, força é igual a 36 vezes 3, 108. Vezes 10 elevado a menos 5, que eu posso parar bem aqui, eu não preciso fazer esse valor de baixo. Se eu colocar esse valor de baixo, eu vou ter 1,08 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Porque eu pulei 2 casinhas para trás e eu reduzo o expoente. Na questão 4, ela é bem tranquila. Ele te dá a carga e te dá a força. Então, eu vou ter campo é igual a força dividido pela carga. Campo é igual a 1,2 dividido por 4, que vai dar 0,3.
Como a notação ela está no denominador, você precisa inverter o sinal. Então, você vai inverter aqui, ficando ele com o sinal positivo. Quando ele está positivo e eu vou pular um valor para frente, eu reduzo o expoente. Significa que eu peguei o 0,3 e já multipliquei uma vez por 10. Já na questão 5, você tem um diagrama. Nesse diagrama, eu sei que quanto mais distante eu ficar, menor vai ficar meu campo. Então, eu vou pensar, olha, se eu tinha 400 a uma distância de 0,1 metros, né? Então, qual vai ser a minha carga? Eu vou usar 400, que é o campo, igual a 9 vezes 10 elevado a nona vezes Q, dividido por 0,1 ao quadrado, que foi a distância. Multipliquei aqui cruzado, deu 9 vezes 10 elevado a nona Q, igual a 4, que foi o 400 vezes o 0,01, dá 4. 4 dividido por 9 dá 0,4. Como a notação aqui, ó, ela estava embaixo, ela tende a inverter o sinal. Então, ela vai ficar negativa aqui. Vou pegar, então, o valor dessa carga e vou usar aqui a 30 centímetros de distância. 9 vezes 10 elevado a nona é a constante, vezes 0,4 vezes 10 elevado a menos 9. 9 vezes 0,4 dá 4. 10 elevado a nona e 10 elevado a menos 9, eu corto aqui, ela desaparece. 0,3 ao quadrado, por que 0,3? Porque eu preferi dividir por 100, porque deu pequenininho. Quando eu divido, dá 44,4 newtons por coulomb. Isso é um valor aproximado. E na última questão, que é a questão 6, você vai fazer como a questão 1. Força igual a massa vezes a gravidade. Força é igual a 0,5 vezes 10, que vai dar 5. Pego 100, que foi o valor do campo que ele te deu, igual a 5, que foi o cálculo da força, e multiplico pela carga, né? Quantidade de carga, que vai dar 100Q igual a 5. Q igual a 5 dividido por 100, que vai dar 0,05 columbos. Ou, se você quiser, nesse caso aqui, você vai ter 5 vezes 10 elevado a menos 2 columbos também. Posso escrever desse jeito. Pode parar aqui ou transformar ele em notação.